Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia Geral. Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre regionalização, mais especificamente sobre regionalização do espaço brasileiro. Bom, por que é importante regionalizar, né? Qual que é a função de tornar o espaço em regiões? Acontece que muitas das vezes o espaço ele precisa de ter uma divisão para que aconteça uma gestão, uma organização melhor conforme as necessidades de cada espaço. Então, se a gente tiver um recorte espacial muito grande, fica muito mais difícil você fazer uma organização desse espaço grande. Então, se a gente dividir ele em regiões, fica mais fácil a gente saber que uma região tem uma necessidade, outra região tem outra necessidade diferente dessa. Então, é por isso que ocorre a regionalização. E a regionalização, ela parte de diversos critérios. Esses critérios, eles podem ser sociais, por exemplo. Sociais como assim? Eles podem levar em consideração aspectos da sociedade, como quantitativo populacional e etc. Outro critério pode ser relacionado à economia. Então, tipo de atividades naquela região, em determinada região é mais desenvolvida atividades do setor primário, em outras regiões é mais desenvolvido atividades do setor secundário e terciário, por assim vai. Também pode ser levado em consideração aspectos naturais, como características naturais do espaço, como relevo, vegetação, hidrografia. Então, em uma determinada região, tem características ali semelhantes, iguais, características físicas semelhantes, que são diferentes lá de outra região. Então, também pode ser um critério aí. E há uma diversidade de critérios. A regionalização vai utilizar um tipo de critério, mais de um tipo de critério, e tendo por algum objetivo. Esse objetivo pode ser o quê? A gente regionaliza e aí a gente pode ter todo um aparato governamental para fazer a gestão daquele espaço, conforme as suas necessidades. São necessidades ali de desenvolvimento de infraestrutura, são necessidades de desenvolvimento social. Então, essa regionalização que tem por objetivo isso, ela vai desenvolver isso. Então, quando regionaliza, você consegue pensar melhor aquele espaço. Vou dar um exemplo para vocês de divisão aí do espaço para ter uma melhor gestão. Na aula de Geografia Regional, eu expliquei para vocês que nem sempre o estado do Mato Grosso do Sul, que é o nosso estado, existiu. Anteriormente, ele foi o estado de Mato Grosso, que era um estado muito grande. Então, acabou que a parte norte do estado do Mato Grosso era mais desenvolvida e era como se a parte sul do Mato Grosso assim, ficasse meio que abandonado, não tivesse muito desenvolvimento. E aí os movimentos separatistas, eles levavam em consideração isso. Se houvesse uma divisão do Estado, poderia ter uma gestão ali na parte sul que poderia pensar quais as necessidades, como desenvolver a infraestrutura ali naquela parte, naquela porção sul do Estado. E aí surgiu o estado do Mato Grosso do Sul, com uma gestão tudo aprimorada para pensar ali, para desenvolver aquela região. Então, aquela região que é aquele estado, né? Daquele estado. Então, a regionalização tem aí por esse objetivo. Nessa aula, a gente vai ter atividades que vão estar, as atividades lá do Caderno Base da REME, volume 2, vai estar falando sobre 3 regionalizações do espaço brasileiro. E a gente vai dar uma olhadinha agora nessas 3 regionalizações. Bom, vocês vão perceber que lá no texto vai estar falando primeiramente dessa regionalização. Ela é considerada a oficial do Brasil. Então, vamos dizer assim que ela é a mais importante. Vocês já devem ter estudado ela e
futuramente vocês têm que saber ela aí de cabeça, pessoal. É saber mesmo, aprender ela, como o nosso país é regionalizado. E aí, essa divisão foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, o órgão que pensa essa parte de dados estatísticos e da geografia aí, do Brasil. Então, são as regiões oficiais do IBGE. Vamos lá. O Brasil ele está dividido nessa regionalização em 5 regiões. Aí vocês vão perceber aqui, estão em colorido. Essa parte verde é a região norte. A parte azul é a região nordeste. A amarela, centro-oeste. A vermelha, sudeste. E a laranja é a região sul. Nessa regionalização, nós do Mato Grosso do Sul estamos aqui na região centro-oeste. Isso mesmo, essa é a regionalização aí oficial do Brasil, nessas 5 regiões. Uma questão. Quais foram os critérios que foram levados para fazer essa divisão? Foram aspectos físicos, então vocês vão perceber que essa parte verde aqui, que é a região norte, a gente tem a característica aí da Amazônia, né? De uma forma bem geral. A nossa região, que é a região centro-oeste, a gente tem características aí do bioma do Cerrado. Então, tudo tem essa questão do critério físico. Critérios sociais também foram levados em consideração e critérios econômicos também. Outra regionalização do Brasil são as regiões geoeconômicas. Então, o autor levou em consideração as atividades e a história das atividades econômicas no desenvolvimento aí do território brasileiro, na história do Brasil. Quais atividades, onde foi mais desenvolvida a economia, onde foi uma economia, foi um pouco mais tardio o desenvolvimento da economia. Então, aqui a gente tem essas 3 regiões do Brasil, que essa parte meio que lilás aqui é a Amazônia, a verde aqui é Nordeste e aqui Centro-Sul. Então, essas 3 regiões tiveram historicamente aí o seu desenvolvimento econômico ocorreram de formas diferentes uma da outra. E já aqui dentro, esse espaço que está aqui dentro, tiveram aí características parecidas. Essa regionalização não leva em consideração, é diferente da anterior, que é a oficial. Ela não leva em consideração os limites dos estados, limites interestaduais. Ela recorta alguns estados aqui, como o Mato Grosso está cortado aqui no meio, ela não leva em consideração os limites. A outra regionalização que está sendo comentada lá no texto da atividade são sobre os 4 Brasis. Esses 4 Brasis, eles foram estudados por 2 geógrafos brasileiros, o professor Milton Santos e a professora Maria Laura Silveira, que inclusive foi a minha professora, eu tive aula dela também. Essa regionalização, ela leva em consideração muitos anos de estudos deles, que esses estudos levavam em consideração uma diversidade de conteúdos e de elementos temáticos, como, por exemplo, o desenvolvimento humano, a presença de ferrovias e de rodovias para o escoamento de materiais, escoamento das produções da região, levava em consideração também o desenvolvimento em pesquisas. Então, é um misto de temáticas que foram critérios que chegaram aí nessa divisão regional dos 4 Brasis. Bom, então é isso, são essas 3 regionalizações que estão presentes nas atividades dessa semana. E muito obrigado para quem assistiu a aula até aqui. É muito importante que vocês assistam as videoaulas e participem lá da pauta da aula. Qualquer dúvida,
podem comentar lá que eu estarei tirando a dúvida de vocês, ok? Tchauzinho!